Bom, pessoal, então retomando, prosseguindo a análise dos direitos fundamentais, vamos estudar agora a eficácia dos direitos fundamentais. Bom, a gente tem que lembrar que os direitos fundamentais eles surgem com uma finalidade muito clara, qual seja limitar o poder do Estado, limitar a intervenção do Estado na atividade particular, na vida dos indivíduos. Ou seja, em outros termos, proteger o indivíduo contra intervenções arbitrárias que possam ser perpetradas pelo Estado. Os direitos fundamentais, então, surgem para serem aplicados nessa relação que se tem entre poderes públicos, entre Estado e particulares. Perceba que nessa relação, os atores envolvidos nessa relação não se encontram no mesmo plano. Eu tenho de um lado o Estado, eu tenho de um lado os poderes do Estado, e de outro lado eu tenho o particular ou os particulares. Logo, a relação que se tem aqui não é uma relação no mesmo plano, não é uma relação horizontal, é uma relação, portanto, vertical. As partes não se encontram no mesmo plano. Logo, quando os direitos fundamentais nascem, quando os direitos fundamentais surgem, eles surgem com essa finalidade, com esse objetivo de serem aplicados nessa relação vertical, nessa relação entre poderes públicos e particulares. Por isso é que se diz que os direitos fundamentais têm aplicação no plano vertical ou eficácia vertical dos direitos fundamentais. Nessa ideia inicial, os direitos fundamentais não são criados, não surgem, não nascem para serem aplicados nas relações entre particulares. Então, ele não teria, pelo menos nesse momento de surgimento, ele não teria, portanto, aplicação nas relações entre particulares ou nas relações horizontais. Mas isso é lá no momento de surgimento dos direitos fundamentais. Claro que as sociedades evoluem, os problemas se tornam cada dia mais complexos e hoje se discute a aplicação ou não dos direitos fundamentais às relações entre particulares, ou seja, em um mesmo plano, no plano horizontal. Agora o que nós queremos saber é se os direitos fundamentais se aplicam também às relações entre particulares. E se eles se aplicam a essas relações, qual a medida em que se dá essa aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares? Que eles são aplicáveis às relações entre Estado e particular, isso não há dúvida. Então, o que a gente quer agora saber é se eles são também aplicáveis no plano horizontal, não apenas no plano vertical, no plano horizontal, em que medida eles são aplicáveis. Ou, por outras palavras, se os direitos fundamentais possuem eficácia horizontal. Se eu posso me valer dos direitos fundamentais constitucionais para regular relações entre particulares. Uma relação, por exemplo, né, entre locador e locatário, será que ele pode se valer diretamente dos direitos fundamentais para regular essa relação? Ah, professor, mas aí é o Código Civil que vai regular, a lei de locações que vai regular, o direito imobiliário é que vai regular. Então você já está me dizendo que os direitos fundamentais não se aplicam, pelo menos diretamente a essa relação. Mas é exatamente isso que a gente vai estudar. Se os direitos fundamentais se aplicam às relações entre particulares, se os direitos fundamentais possuem, além da eficácia vertical, também eficácia horizontal, e se eles possuem eficácia horizontal, se eles possuem essa eficácia nas relações entre particulares, direta e imediata, se ele possui eficácia mediata ou indireta, vamos ver o que isso significa. Vamos, como disse, estudar agora as teorias que discorrem sobre a aplicação ou não dos direitos fundamentais às relações, como dito, entre particulares e não entre particular e Estado. Bom, nós destacamos para vocês 4 teorias muito importantes que nós vamos ver agora. Então, eficácia dos direitos fundamentais. Bom, merecem destaque essas 4 teorias. Teoria da eficácia horizontal, perceba, direta. Então, eficácia horizontal
direta dos direitos fundamentais, eficácia horizontal indireta dos direitos fundamentais, teoria do state action e teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Então, primeira teoria, teoria da eficácia horizontal direta ou imediata dos direitos fundamentais. Segunda teoria, teoria da eficácia horizontal indireta ou mediata dos direitos fundamentais. Quarta, teoria do state action. E quinta, teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Bom, então, primeira teoria, teoria da eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais. Essa teoria defende que os direitos fundamentais não se aplicam apenas diretamente às relações entre Estado e particulares. Os direitos fundamentais constitucionais, eles se aplicam também diretamente às relações entre particulares. Direta e imediatamente. Significa dizer que os direitos fundamentais não dependem, para serem aplicados a essas relações entre particulares, de intermediação legislativa. Não depende de lei. Então, uma relação, por exemplo, entre particulares, uma relação, por exemplo, entre você e a escola do seu filho, você poderia aplicar diretamente a essa relação, direitos fundamentais. Por exemplo, direito à igualdade. Você poderia exigir nessa escola, ou dessa escola, que ela desse um tratamento para o seu filho igualitário ao tratamento que ela dá para outras crianças, independentemente de lei regulando. Então você vai se valer da Constituição, dos direitos fundamentais constitucionais, diretamente. Veja, não tem lei aqui. E esse direito fundamental constitucional é que vai regular essa relação. Vai regular essa relação, por exemplo, em que o seu filho não está sendo tratado nessa escola particular como os demais ou as demais crianças. Então, as demais crianças, por exemplo, têm número X de deveres. Na mesma turma. E o seu filho tem mais. Seu filho é submetido a mais avaliações do que as demais crianças. Eu falo, peraí, não está tendo tratamento igualitário. Não está sendo tratado com igualdade. Aí a escola responde, mas aqui eu sou particular. O direito à igualdade não se aplica à nossa relação eu, escola, e você, particular. Os direitos fundamentais se aplicam diretamente apenas à relação entre Estado e particular. Eu não sou Estado. Então eu acho que o seu filho não deve ter esse tratamento aqui na escola. E a outra criança deve. Eu trato as pessoas como eu quero tratar. Eu tenho liberdade para isso, autonomia da vontade. Essa teoria vai dizer, não, senhor. Você tem que tratar todos de forma igualitária, todos de forma igual. Imagine, por exemplo, né, não sei aqui eventualmente quem já foi aos Estados Unidos, ou, claro, já viram filmes, né? Aí nos Estados Unidos é muito comum você entrar, por exemplo, em uma loja de conveniências e ter uma placa, ter uma plaquinha, dizendo lá, eu recuso, ou me reservo o direito, né? Me reservo o direito de recusar o atendimento. Então, veja só, você pode entrar numa loja, né? Entram duas pessoas, e ele fala, olha, você eu não atendo. Me recuso, portanto, a te atender. Teve um caso agora interessante, que um casal homoafetivo, um casal homossexual, eles iam se casar e eles foram a uma confeitaria. Foram a uma confeitaria e pediram um bolo de casamento. O confeiteiro, né, era uma pessoa religiosa, o confeiteiro disse, sim, claro, mas esse bolo de casamento é para quem? Tem que fazer os bonequinhos, né? Nome do noivo? Aí um deles falou, Paul. Ah, ok. Nome da noiva? John. O confeiteiro falou, opa, não faço. Ah, mas como o senhor não faz? O senhor faz bolos. Eu quero um bolo. Pouco importa, tá? Se eu sou um casal homossexual ou não. Eu quero um bolo. O senhor faz bolo, faça o bolo.
Ele falou, não, me recuso a fazer o bolo. Me recuso a fazer o bolo porque a minha religião não permite. A questão foi levada à Suprema Corte. Não tinha nenhuma lei, não tinha nenhuma lei regulando essa relação entre particulares. Não tinha nenhuma lei regulando a atividade de confeiteiro, dizendo que o confeiteiro pode ou não pode deixar de prestar o serviço em razão da sua religião. Veja que ele falou, não estou discriminando, mas a minha religião não permite. Se ele quer se casar, ótimo, não tenho nada contra. Mas a minha religião não permite que eu faça isso. Isso foi o que ele disse. Aí o casal respondeu, mas peraí, você faz para um casal hétero, por que você não vai fazer para mim? Você não vai no meu casamento, eu não estou te convidando. Não estou pedindo para você gostar. Não é algo que ofenda a sua dignidade. Não estou pedindo para você fazer um bolo pornográfico. Estou pedindo para você fazer um bolo de casamento que você faz. Para todos. E aí ficou essa briga, essa questão foi levada à Suprema Corte. E aplicou-se a esse litígio, a esse conflito, os direitos fundamentais. O que se discutiu foi a aplicação de direitos fundamentais diretamente a essa relação. A liberdade religiosa, a liberdade de opção sexual. Então veja que nessa relação o que se discutiu é se seria ou não aplicável diretamente a essa relação os direitos fundamentais constitucionais, independentemente de regulamentação. E a resposta, tá, ela vai dizer, olha, prevalece a liberdade ou a autonomia da vontade do indivíduo ou aplica-se os direitos fundamentais. Prevalece, portanto, a liberdade de dispor do próprio serviço, ou não quero prestar o serviço para você. Não tem nenhuma lei regulando, os direitos fundamentais não se aplicam aqui. Ou aplica os direitos fundamentais e tem que prestar o serviço em nome do direito fundamental à igualdade. Nesse caso, a igualdade em sentido formal, tratar todos iguais. E a Suprema Corte disse que, nesse caso, prevaleceu, nesse caso, a autonomia da vontade. Porque a religião não permitia que ele fizesse aquilo. Ele era uma pessoa que tinha uma religião. Ele falou, eu faço diversas, mas a minha religião não permite que eu faça. Tá? Então eu não estou te discriminando. Tá? É a minha liberdade. Senão também não tem liberdade. A minha liberdade religiosa. E a Suprema Corte acatou. Disse, olha, eu não posso aplicar o direito à igualdade aqui. Por que eu não posso aplicar o direito à igualdade aqui? Porque ele não é o Estado. Se discutiu se aplicaria ou não. E a resposta foi, não, ele não é o Estado. E também tem que ter uma certa autonomia. Ele não está recusando o serviço em razão da discriminação ou discriminando vocês. Foi a leitura que fez a Suprema Corte americana. Mas sim em razão da sua religião que impede. A sua religião impede de fazê-lo. Seria mais ou menos a ideia, né? Você tem lá um médico, por exemplo, e o médico é religioso. Aí ele fala, olha, eu não sou contra que a pessoa vá procurar o aborto, acho que ela vai. Eu não faço, eu não posso fazer. Eu não faço. É mais ou menos o que a gente tem em relação ao serviço militar obrigatório, a escusa de consciência, que inclusive é um direito constitucional. Você fala, olha, eu não posso precisar para matar alguém, minha religião não permite matar ninguém, tá? Atirar nas pessoas. Eu tenho que ter uma liberdade. Então, nesse caso, não vai incidir diretamente os direitos, ou não vão incidir diretamente os direitos fundamentais. Eu não vou aplicar o direito à igualdade, porque vai prevalecer a autonomia da vontade. Veja que se discutiu, portanto, a aplicação ou não dos direitos fundamentais a essa relação. Mas para essa primeira teoria, como eu disse, a teoria da eficácia horizontal direta, se defende a aplicação dos direitos fundamentais a essas relações entre particulares. É o que se defendia, ou que o casal homoafetivo defendia, que os direitos fundamentais fossem aplicados diretamente à sua relação. E a resposta, no caso da Suprema Corte, foi não vou aplicar, prevalece a autonomia da vontade. Vamos ver de forma mais detalhada como dispõe essa teoria. Teoria da eficácia horizontal direta imediata. Então, teoria da eficácia horizontal, muito importante. O mais importante é o último detalhe, tá? Eficácia horizontal direta ou imediata.
Para essa teoria da eficácia horizontal direta ou imediata, a aplicação privada dos direitos fundamentais, ou seja, que defende a aplicação no âmbito das relações particulares dos direitos fundamentais, invocáveis diretamente perante os órgãos jurisdicionais, de sorte a tutelar a pretensão deduzida, diante dos perigos oferecidos pelas entidades privadas que, na sociedade de massa, são revestidas de poder social e econômico em todos os âmbitos da atuação humana. Tem sido advogada, defendida pela jurisprudência prevalecente na Corte Constitucional Itálica, na Itália, é a posição que tem prevalecido, da eficácia horizontal. Então, na Itália tem prevalecido essa doutrina. E também, na Espanha, reconhecendo o reconhecimento, portanto, do direito fundamental é plenamente operativo, então, de que o direito fundamental é plenamente operativo nas relações de direito privado. Não se devendo interpretar a Constituição no sentido de que as pessoas têm direitos fundamentais somente nas relações com os poderes públicos, pois que no Estado contemporâneo elas dispõem de igual modo de tais direitos na vida social. Então, essa teoria, como destacado para vocês, ela advoga a aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares. No exemplo que eu dei lá nos Estados Unidos, tá? O casal homoafetivo defendia essa aplicação. Não foi a resposta da Suprema Corte Americana. Tá? A Suprema Corte Americana disse que vai prevalecer a autonomia da vontade. E não se aplica, pelo menos naquele caso, não se aplica diretamente os direitos fundamentais, mais especificamente o direito à igualdade. Tá? Então foi um exemplo para você ver que um lado defendia a aplicação direta dos direitos fundamentais, o outro lado defendia a liberdade e a autonomia da vontade, logo a não aplicação direta, imediata dos direitos fundamentais àquela relação entre particulares. Eles decidem. Tá? Ele quer o bolo, eu não quero fazer o bolo. Está decidido. A autonomia da vontade. Ah, mas você fez para o vizinho. Não importa, mas aqui eu não vou fazer. Para você eu não vou fazer. Imagine outro exemplo. Tente imaginar o seguinte, tá? Imagine que você tenha um prédio. Você tem um prédio, nesse prédio você tem 2 apartamentos. Você aluga os apartamentos. Aí você aluga uns apartamentos, você aluga lá para um rapaz, e você aluga para esse rapaz por 5 anos, cobrando esse rapaz por mês R$ 3.000. Outro apartamento, igualzinho, no mesmo prédio, no mesmo andar, mesma metragem, mesma mobília, idêntico. Idêntico. Você arrumou os 2 idênticos para você poder alugar. Aí você aluga o outro. Lembrando que o primeiro R$ 3.000, tá? Para o rapaz. Aí o outro você aluga para Gisele Bündchen. Gisele Bündchen veio para o Rio de Janeiro. Gisele Bündchen se separou, precisa alugar um apartamento. Aí ela veio alugar o apartamento, você alugou o seu apartamento para ela por R$ 1.000. R$ 1.000. O outro 3.000. Tá? Numa reunião de condomínio, o rapaz descobre que você alugou o apartamento ao lado, vizinho, para Gisele Bündchen por R$ 1.000 e para ele por R$ 3.000. Aí ele te liga. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber se o aluguel da minha vizinha, Gisele Bündchen, é realmente R$ 1.000. Aí você fala, é sim, R$ 1.000. Aí ele fala, mas o meu aluguel, o senhor cobra R$ 3.000. Aí você diz, cobra sim, R$ 3.000. Ele fala, não, não pode não. O mesmo apartamento, tá? Ou seja, apartamento igual, né? Não o mesmo, apartamento igual, apartamentos idênticos. Mesmo prédio, mesma situação, mesmo proprietário. E por que você está alugando para ela mais barato do que para mim? Você diz, olha, porque eu acho o sorriso dela mais barato, mais bonito do que o seu. Eu acho o cabelo dela mais bonito do que o seu. E vou dizer mais. Não só eu vou alugar para ela, não só alugo para ela por 1.000, como agora, veja só. Só de raiva, eu vou mandar mensagem agora, WhatsApp.
José Albino, você não precisa mais pagar, não. Será que ele pode entrar na justiça? O rapaz que aluga o apartamento por 3 mil. Será que ele pode entrar na justiça e pedir que o Poder Judiciário equipare o valor dos aluguéis em nome do direito fundamental à igualdade? Parece que não, pelo menos não nesse caso. Porque aqui prevalece a autonomia da vontade. Prevalece, veja só, a vontade das partes. Porque se eu aplico os direitos fundamentais, as relações entre particulares, a toda e qualquer relação entre particular, você vai eliminar a liberdade das pessoas de negociarem, de discutirem, de acordarem as próprias relações. Porque o Estado, veja só, o Estado sim tem que tratar todos de forma igual. Mas entre particular, você tem que ter alguma autonomia. Alguma autonomia que permita você discutir entre os demais particulares as suas respectivas relações. Então, uma segunda teoria, que a gente vai ver agora, defende que os direitos fundamentais eles não se aplicam diretamente, imediatamente, às relações entre particulares. Porque nessas relações prevalece a autonomia da vontade, a possibilidade de você dispor das suas próprias relações, de você fazer as suas próprias escolhas. Nessa segunda teoria, chamada teoria da eficácia horizontal mediata ou indireta, os direitos fundamentais, portanto, não incidem diretamente nas relações entre particulares. Eles se aplicam mediatamente. Eles se aplicam indiretamente. Eles ficam por trás das normas infraconstitucionais, essas sim que regulam essas relações entre particulares. Os direitos fundamentais, portanto, têm aplicação horizontal mediata ou indireta, não direta. Tente imaginar, por exemplo, um ar-condicionado. Você está aí na sua sala, você está no seu quarto, no seu escritório, muito calor, aí você liga o seu ar-condicionado. Liga o seu ar-condicionado, né? Coloca lá na temperatura gelando, aí chega aquele ar frio tocando em você. O ar frio está tocando em você. O ar frio tocando em você, para essa teoria, é a lei. São as normas infraconstitucionais. Já os direitos fundamentais, eles estão por trás. Os direitos fundamentais são, ou é o gás que torna aquele ar gelado. Você sabe que no seu ar-condicionado tem que ter um gás para gelar o ar. Acaba aquele gás, seu ar não fica mais gelado. Então, o que está tocando em você diretamente não é o gás. Então, o que está tocando diretamente em você é o ar. Esse ar é a lei que vai regular essa relação entre particulares. Mas essa lei, veja só, ela vai ser direcionada interpretativamente pelo que está atrás dela, que são os direitos fundamentais, que é o gás do ar-condicionado. Então, os direitos fundamentais, embora ele não se aplique diretamente às relações entre particulares, ele tem uma função importante. Primeiro, servir de fundamento de validade para as normas que regulam, sim, diretamente, as relações entre particulares. E segundo, secundariamente, direcionar a interpretação dessas normas. Mas não é ele, direito fundamental, que vai se aplicar diretamente, imediatamente, a essa relação entre particulares. Vamos ver em forma mais detalhada essa teoria? Então, teoria da eficácia horizontal, indireta ou mediata. Veja que agora é indireta ou mediata dos direitos fundamentais. A doutrina da eficácia horizontal, indireta ou mediata, defendida por Düring, afasta a aplicação privada dos direitos fundamentais. Então, esse detalhe aqui é importante. Veja, ela afasta a aplicação privada dos direitos fundamentais, independentemente de mediação dos órgãos legislativos.
que eu disse para vocês, para essa teoria, o que se aplica diretamente às relações entre particulares, a relação que se tem entre os cidadãos na sociedade, entre as pessoas de direito privado nessa sociedade, você vai aplicar as normas infraconstitucionais e não diretamente os direitos fundamentais. Então você vai depender de intermediação legislativa, porque são as normas infraconstitucionais que vão dar densidade aos direitos fundamentais e, consequentemente, serem aplicados às relações entre particulares. Professor, mas e se não tiver uma norma, infraconstitucional, uma norma legal regulando aquela relação? Se não tiver uma norma, a princípio prevalece a autonomia da vontade. Não cabe, portanto, intervenção com base nos direitos fundamentais. É o espaço de liberdade deixado pelo próprio sistema jurídico. Exemplo, vamos imaginar que você tenha a legislação trabalhista regulando uma atividade profissional. Ela regula aquela atividade profissional. Mas você não tem, por exemplo, essa mesma legislação trabalhista regulando uma outra atividade profissional diferente. Então, exemplo, colocamos lá, editamos uma lei que regula a atividade dos motoristas profissionais de ônibus. Então, uma lei que regula a atividade dos motoristas profissionais de ônibus. E essa lei diz que os motoristas profissionais de ônibus têm que receber, fazendo a mesma função, exercendo a mesma função, um mesmo salário. Desde que você tenha, óbvio, né, a mesma carga horária, mesma função, tem que receber o mesmo salário. Então você está aqui tabelando o salário, ou colocando um limite mínimo, um limite máximo, tá, para essa atividade profissional. Aí o indivíduo vai a uma empresa de ônibus, e nessa empresa de ônibus tem lá um motorista que ganha menos, um motorista que ganha mais. Pode, portanto, ou pode o que ganha menos, óbvio, né, entrar na justiça para pedir equiparação salarial, porque você tem uma lei que regula com base na lei. Então, o que você vai aplicar essa relação é a lei que regula essa atividade profissional e que diz que você tem um patamar mínimo para pagar. Você quer pagar mais, tá? Você tem lá a possibilidade, mas você tem um patamar mínimo para pagar. Portanto, não posso pagar menos do que isso. Mas a lei é que está regulando. Você não está se valendo, nesse caso, diretamente do direito fundamental à igualdade formal previsto na Constituição, mas sim com base, exercendo o direito com base em uma lei que regula, respectivamente, essa atividade profissional. Agora, se você tem uma outra atividade profissional que não é regulada, por exemplo, caseiro, não tem lei regulando essa atividade de caseiro. Você tem duas casas em um condomínio. Idênticas. Duas casas idênticas que você tem lá no condomínio. Aí você quer contratar caseiros para tomarem conta da casa, para limpar o jardim, né, manter a piscina limpinha. Aí você anuncia que você está contratando caseiros. Aí vem o primeiro. Você mostra a casa. Aí ele fala, olha, a casa é grande, eu faço, mas eu gostaria de um salário de R$ 2.000. Aí você fala assim, 2.000 não, 1.500. Aí ele fala, ok, 1.500. Fechado, contrato. R$ 1.500. Dia seguinte, vem um outro candidato, você tem duas casas. Vem outro candidato. Ah, vim me candidatar para ser caseiro? Claro. Pois não? Ah, eu ofereço, você oferece, eu ofereço R$ 1.500. Aí ele fala, não, acho a casa muito grande, eu quero 2.500. Aí você fala, tá bom, você vai precisar 2.500. Então você está pagando para um 1.500, para outro 2.500. Os dois estão fazendo exatamente o mesmo serviço. Para a mesma pessoa, você. Em propriedades idênticas. A mesma carga de trabalho. Eles descobrem que tem salários diferentes. Pode esse que ganha menos entrar na justiça e pedir com base no direito fundamental constitucional à igualdade que o Poder Judiciário determine a equiparação salarial? A resposta dessa teoria, não, não pode. Autonomia da vontade. Ele aceitou ganhar isso. Não tem nenhuma norma regulando essa atividade. Se eu quisesse pagar 10.000, eu pagava. Se eu quisesse pagar 5, eu pagava. Não tem nenhuma lei regulando. Autonomia da vontade. A gente negociou. Ele tem
capacidade e autonomia para negociar, para dispor do próprio serviço. Ele aceitou. Não há que se falar em aplicação dos direitos fundamentais aqui. Então, para essa teoria, o que se aplica às relações entre particulares não são os direitos fundamentais diretamente. São as normas infraconstitucionais editadas pelo legislador. Aplica-se, portanto, às leis. Os direitos fundamentais ficam por trás. Eles vão servir de fundamento de validade para as leis e direcionar a interpretação dessas leis. Quando não tiver lei regulando, prevalece a autonomia da vontade. Como nesse exemplo. Negociou, você aceitou ganhar mais, outro aceitou ganhar menos, outro aceitou ganhar mais. Está tudo certo. Você não quer, peça demissão. Olha, peça demissão, ótimo. Mas não tem nenhuma lei regulando. Diferente, por exemplo, do motorista profissional de ônibus, que eventualmente, no meu exemplo, você tem uma lei regulando. Então, retomando. Então, os direitos fundamentais não se aplicam diretamente, olha só, independente de mediação dos órgãos legislativos. Então, é necessário que exista lei. Qual é a finalidade? Preservar a autonomia da vontade, a harmonia entre os poderes e a identidade do direito privado, que ficaria absorvido pelo direito constitucional. Tem sido adotada essa teoria na Alemanha. É a posição que tem prevalecido na Alemanha. Que os direitos fundamentais não se aplicam diretamente às relações entre particulares. O famoso caso Lute. O procedimento instaurado nas cortes inferiores era uma ação civil que tinha que ser decidida pelas normas de direito privado. Entretanto, o ordenamento objetivo de valores, estabelecidos pela lei fundamental, na seção dos direitos fundamentais, influencia, olha só, ele produz efeitos, tá? Não se aplica diretamente, mas ele influencia, olha lá, na interpretação dessas normas. Então, o que regula essa relação são as normas de direito privado. O direito civil, o direito empresarial, os direitos fundamentais vão influenciar na interpretação dessas normas, desde que possam ser interpretados a teor das normas constitucionais, visto que toda disposição de direito privado deve ser interpretada sob o prisma dos direitos fundamentais. A próxima teoria, terceira teoria, é a teoria do state action, ou da ação de Estado. Teoria que vem sendo adotada no direito norte-americano. Lá nos Estados Unidos, tem prevalecido a ideia de que os direitos fundamentais não se aplicam diretamente, imediatamente, às relações entre particulares, em nome da autonomia da vontade, em nome da capacidade que tem cada indivíduo de discutir sua relação, tá? A liberdade que ele tem, né, de dispor sobre a sua própria vida. Então prevalece a autonomia da vontade. Os direitos fundamentais não se aplicam a essas relações entre particulares. Essas relações entre particulares vão ser reguladas por normas infraconstitucionais, por normas de direito privado. Salvo, olha aqui o detalhe que vai diferenciar da teoria anterior, salvo quando um dos particulares estiver exercendo função típica de Estado. Então, salvo quando um dos particulares estiver exercendo função típica de Estado. Imagine, por exemplo, uma universidade particular. Está prestando um serviço público típico de Estado. Logo, nessa relação, você aplica, portanto, os direitos fundamentais diretamente. Porque, embora nessa relação você tenha duas pessoas de direito privado, nessa relação, uma delas está exercendo uma função que é típica de Estado. Então, está em uma posição assemelhada à posição do Estado. Então, a relação não seria propriamente uma relação horizontal, embora tenha a mesma natureza privada. Mas, em razão da função exercida por uma das partes dessa relação, nós podemos dizer que essa relação ela é, de fato, então não quanto à natureza, mas de fato, uma relação vertical. Então, os direitos fundamentais apenas se aplicariam às relações entre particulares, quando uma das partes
quando uma das partes estiver exercendo função que é típica de Estado. Por isso que State Action. Vamos ver em detalhe. Então, teoria do State Action. Doutrina da ação governamental. É traduzida pela vinculação dos órgãos do poder público aos direitos fundamentais, ressalvadas as entidades privadas, olha lá, que desenvolvam atividades de natureza pública, de maneira a salvaguardar a liberdade individual e a autonomia dos Estados, que disporiam de competência exclusiva para disciplinar as relações privadas. Tem sido a teoria predominante na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. Um caso interessante era de um estacionamento, no caso Logan Valley Plaza. O Estado não pode delegar o seu poder com o uso de leis de transgressão de forma a excluir o acesso de membros do público a áreas privadas que funcionem como centro de negócios, posto que a conduta supostamente causadora da privação de um direito fundamental deve ser razoavelmente atribuível ao Estado. Então, era uma situação em que você tinha, por exemplo, num grande estacionamento, um centro de negócios para as pessoas irem negociar. Eles estavam restringindo o acesso de determinadas pessoas, porque era lá um estacionamento particular, era um evento particular, mas era um centro de negócios. Então disse, aqui eu tenho uma função assemelhada a uma função do Estado. Então não posso excluir determinadas pessoas em razão da sua religião ou em razão de qualquer outro critério. Pode-se valer o indivíduo que se sentir aí prejudicado dos direitos fundamentais. Porque, repito, nessa situação, um dos polos da relação, embora tenha a natureza de direito privado, está exercendo ali função que o aproxima, portanto, do Estado, uma função de direito público. Quarta e última teoria, teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Consiste na necessária incidência e observância dos direitos fundamentais em relações privadas, particular-particular, que são marcadas por uma flagrante desigualdade de forças, em razão tanto da hipossuficiência quanto da vulnerabilidade de uma das partes. Trata-se de uma eficácia diagonal porque, em tese, as partes estão em situações equivalentes quanto à natureza particular-particular. Mas, na prática, veja, em tese você tem uma relação particular-particular. A natureza dos envolvidos são equivalentes. Mas, na prática, há um império do poder econômico. Razão porque se defende a observância dos direitos fundamentais nessa relação. Perceba que o nome é interessante. Eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Essa teoria, principalmente a expressão eficácia diagonal, ela foi criada por um professor chileno chamado Sérgio Gamonal. Diagonal e Gamonal, né? Para explicar quando os direitos fundamentais seriam aplicáveis diretamente às relações entre particulares. O professor defende que os direitos fundamentais seriam aplicáveis às relações entre particulares quando uma das partes dessa relação estiver em uma posição de supremacia, principalmente econômica, em relação à outra parte. Não é simplesmente, veja só, uma das partes ter mais dinheiro do que a outra. Não é isso. É ter um poder econômico muito grande que influencia nessa relação, tolhindo da outra parte a autonomia da vontade, eliminando, portanto, a possibilidade da outra parte exercer, de fato, a sua autonomia. Vou dar 2 exemplos para a gente tentar identificar esse detalhe que eu disse agora, tá? Desse poderio econômico. Não é só ter mais dinheiro, é o poder econômico, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu seja uma pessoa rica, tenho lá 2 casas,
em um condomínio, 2 grandes casas em um condomínio, e decido contratar, como eu disse, os caseiros. Negocio com um, o primeiro que vai procurar um emprego, chego lá ao valor de R$ 2.000. Negocio com o segundo, negociação mais difícil, eu estou precisando, né, não veio mais ninguém. Aí eu digo 2.000, ele fala 2.000, não quero. Ele fala 2.000, eu não quero. Veja, ele falou 2.000, eu não quero. Aí eu digo 3. Ele fala ok. 3. Aceito. O outro anterior aceitou por 2. Veja que aqui, embora você tenha o dono da propriedade tendo mais dinheiro do que o caseiro, você não tem aqui um poder econômico que influencia a autonomia da vontade nessa relação a ponto de impedir que uma das partes exerça, portanto, a sua liberdade de dispor do próprio serviço, de exercer a sua autonomia. O caseiro pode, eu não quero não. Não aceito, tchau. Eu dou um exemplo concreto. Um exemplo concreto. Eu estava precisando de uma menina para ajudar, né, em casa. A gente chama das diaristas, né, diaristas e tal. A minha diarista tinha se mudado, ela se casou, mudou para um outro estado com o marido. A menina que vinha, então estava precisando de uma outra menina. Aí veio, né, a menina, indicação, né, sempre indicação. Eu estava pagando algo em torno de R$ 200, era algo assim. Aí eu peguei, vi essa menina. Aí a menina falou, olha, olhou a casa. Ela veio e falou o seguinte, olha, eu chego 9 horas, não chego antes, eu chego 9 horas. E eu saio a hora que eu acabar. Se eu acabar às 10, eu saio às 10. Se eu acabar meio-dia, eu saio meio-dia. Se eu acabar às 6 da tarde, eu saio às 6 da tarde. Eu vou limpar a casa. Eu chego às 9 e saio a hora que eu acabar. E cobro 250. Eu falei, tá, obrigado. Tá? Qualquer coisa eu te ligo. Não quis. Passa um tempo, ninguém. Estou precisando, ligo para ela. Falo, eu quero. Tá aí, 250. Se viesse uma outra, eu tivesse um outro apartamento no outro dia e aceitasse 200, 200. O fato de eu ter mais ou menos dinheiro do que ela, nesse caso, não impede que a pessoa exerça a sua liberdade de dispor do próprio serviço. Tem uma certa autonomia. Tem autonomia, portanto, logo, não há que se falar em aplicação nessa relação dos direitos fundamentais, preservando a autonomia das pessoas. Como eu disse, né? Preservando uma esfera, um espaço de decisão, que não tem intervenção do Estado. Porque, do contrário, o Estado vai intervir em todo momento da sua vida. Agora eu vou mudar um pouquinho. Caso concreto, inclusive, aqui no Brasil, mas que demonstra, nesse caso, a aplicação da teoria da eficácia diagonal e não da eficácia horizontal, como muitos horizontal direta, como muitos defendem. Caso das aeromoças, comissários, né? Não era só aeromoças, comissários da Air France. Air France, companhia aérea. Teve um caso foi muito rumoroso, um caso conhecido. Pagava aos comissários franceses 5 vezes mais do que pagava aos comissários brasileiros, no mesmo voo, exercendo a mesma função. As pessoas, os brasileiros, foram à empresa tentar negociar. Aí falaram para a empresa, olha, exerce a mesma função, como é que pode pagar para ela mais, para outro mais, para francês ou para francês mais, e para mim menos? Aqui no Brasil, no mesmo voo. No mesmo voo. Como é que pode? Não pode. Igualdade, então, por favor, equiparação. Aí a França respondeu, não gostou, vai embora. Vai embora. Mas veja que aqui, o poder econômico da empresa influencia na capacidade, na liberdade dessas pessoas disporem sobre o próprio serviço. Sim, porque a empresa aérea, ou aquelas poucas empresas aéreas, dominam o setor. Então o poder econômico influencia aqui. Eu não domino o setor de caseiros.
de diaristas. Sabe, eu ter um salário maior ou menor não influencia as diaristas do Brasil. Mas a Air France tem um poder econômico que influencia nessa atividade, que influencia nessa função exercida. Então a relação que se tem aqui, embora você tenha dois particulares, a Air France, pessoa jurídica de direito privado, e os comissários de bordo, eu tenho dois particulares, portanto. Mas a relação, ela é horizontal apenas aparentemente, em razão do poderio econômico. Porque, de fato, o que se tem é uma relação diagonal. Olha aí. Não é state action, porque não está exercendo ação de Estado. Percebe a diferença em relação ao anterior? Não há que se falar aqui em exercer função de Estado. Não, a questão não é exercer função de Estado. É o poder econômico. O poder econômico que influencia na autonomia da vontade, na capacidade das pessoas disporem livremente sobre, nesse caso, o próprio serviço, a sua própria atividade. Então, aqui aplica-se, sim, diretamente os direitos fundamentais. E o STF vem utilizando essa teoria, embora se diga, né, que o STF utiliza eficácia horizontal, direta ou imediata, o STF não tomou um compromisso com a nomenclatura. As situações em que o STF aplicou os direitos fundamentais, as relações entre particulares, normalmente havia essa relação de poder econômico que tornava, de fato, não mais uma relação no plano horizontal, mas sim no plano diagonal. E também, veja, não apenas o poder econômico, mas o poder político e social. Então, se você tem uma Ordem dos Músicos do Brasil, você é músico que faz parte dessa Ordem dos Músicos do Brasil. Aí você é expulso dessa Ordem dos Músicos do Brasil. Aí você vai lá e fala, por que eu fui expulso? A diretoria fala, não te interessa. Tivemos uma sessão secreta, você não tem que saber, você foi expulso. Você pode, nesse caso, recorrer ao judiciário, pedindo para ser aplicada essa relação o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, o direito a você ter acesso aos debates, aos dados, sim, da reunião que justificou a sua expulsão, embora seja uma entidade particular, embora seja uma entidade privada. Então, nessas situações excepcionais, o STF tem aplicado diretamente os direitos fundamentais. Vamos ver agora a própria decisão do STF, que a gente consegue visualizar também melhor todas as teorias analisadas. O Supremo Tribunal Federal, sem entrar na discussão das teses, então esse detalhe é importante, sem entrar na discussão das teses a respeito da forma de vinculação dos particulares, vem aplicando diretamente os direitos fundamentais consagrados na Constituição na resolução de litígios privados, como se vê do cotejo entre os seguintes pronunciamentos jurisdicionais. Submissão de operárias de indústria. Olha o poder econômico, por isso que é importante nós analisarmos a decisão. Submissão das operárias de indústria de vestuário na revista íntima sob ameaça de dispensa. Sentença condenatória de primeiro grau fundada na garantia constitucional da intimidade e acordo absolutório do Tribunal de Justiça, porque o constrangimento questionado é a intimidade das trabalhadoras, embora existente, for admitido por sua adesão ao contrato de trabalho. Questão que já não pode ser resolvida nesse processo, dada a prescrição superveniente, contada desde a sentença de primeira instância e jamais interrompida desde então. No caso de exclusão de associado, olha aqui, exclusão de associado decorrente de conduta contrária aos estatutos, caso do músico, por exemplo, impõe-se a observância do devido processo legal, viabilizando o exercício da defesa. Simples desafio do associado à Assembleia Geral, no que toca à exclusão, não é de molde a atrair a adoção de processo sumário, observância obrigatória do próprio Estatuto da Cooperativa.
questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Necessária submissão das relações. Então, necessária submissão das relações privadas ao estatuto jurídico das garantias constitucionais, ou seja, aos direitos fundamentais. Aqui são várias decisões, tá, do STF. Por não ser francês, olha aqui a questão do francês que eu falei para vocês. Olha. Por não ser francês, não obstante trabalhar para a empresa francesa, no Brasil, ao recorrente não foi aplicado o estatuto do pessoal da empresa, porque ele não era francês, que concede vantagens aos empregados, cuja aplicabilidade seria restrita ao empregado de nacionalidade francesa. Ofensa ao princípio da igualdade. Fatores que autorizariam a desigualação não ocorrente no caso concreto. Então, não há, no caso concreto, fato que justifique o tratamento desigual. E o caráter público e geral da atividade desempenhada, veja que aqui, state action, tá? Olha lá, percebe? As decisões com fundamentos distintos, olha só. Caráter público ou geral da atividade desempenhada pela entidade associativa. Integrante do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que exerce uma atividade essencial na cobrança de direitos autorais. Parece decisivo para legitimar a aplicação direta ou imediata dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, ao processo de exclusão do sócio de entidade privada. Bom, pessoal, vimos a eficácia dos direitos fundamentais, as 4 principais teorias. A gente fecha esse bloco e já voltamos.